Boa noite, pessoal. Meu nome é Nicolas e há uns anos atrás eu era calouro em uma universidade no qual eu não citarei o nome. A única coisa que eu posso informar é que a universidade era exatamente localizada em uma área terrivelmente insegura. Naquela época, eu havia acabado de terminar o meu relacionamento com a minha primeira namorada. Então comecei a voltar à cena de encontros online. Eu estava usando o Tinder naquela época. Foi quando eu encontrei uma garota loira chamada Stephanie, com quem eu me conectei muito bem. Ela também estudava na mesma faculdade que eu e ambos gostávamos de ler e ir ao cinema, e tínhamos até o mesmo senso de humor. Eu então sugeri que fôssemos ao cinema juntos e ela acabou concordando comigo. Ela me pediu para encontrá-la em um ponto específico perto do campus, onde ela me buscaria. Quando foi por volta das 21 horas, eu esperei em uma esquina do campus da faculdade. Eu estava aguardando a Stephanie. E alguns minutos depois, eu vi um carro virar na rua e se aproximar de mim. Então ele parou em minha frente e o motorista abaixou o vidro. E para minha surpresa não era a Stephanie, mas sim algum cara aleatório mais velho. Ele então me perguntou o que eu estava fazendo ali sozinho, o que foi exatamente estranho. Então eu disse que eu estava esperando alguém, e ele perguntou se eu estava esperando pela Stephanie. O que eu respondi que sim, e falei logo em seguida, perguntando a ele: "Como você sabia?" Foi aí que ele me disse que era o pai da própria Stephanie e disse para eu entrar em seu carro para que ele pudesse me levar até ela. Foi nessa hora que eu dei uma boa olhada nele e, para ser honesto, ele parecia um pouco velho demais para ser o pai dela. Eu não sou idiota quando se trata de situações suspeitas. Então eu disse com toda a firmeza do mundo: "Por que você não me disse que iria me buscar logo de início?" Ele alegou que não confiava em um cara desconhecido encontrando a sua filha e que queria me conhecer primeiro. Eu dei mais uma boa olhada no homem e não disse nada. Simplesmente comecei a andar na direção oposta ao qual o carro dele estava virado. E foi aí que ele começou a gritar: "Ei, ô rapaz! Ei, olha aqui, vem cá!" Ele parecia surpreso por eu estar simplesmente indo embora, pois eu já ouvi histórias demais sobre sequestros para saber onde essa história poderia estar indo. De repente eu ouvi o som do carro do cara se movendo e me virei para ter a certeza de que ele não estava manobrando para me seguir. Foi aí que eu suspirei aliviado quando ele seguiu em frente e virou à esquerda, desaparecendo da minha vista. Continuei caminhando pela quadra em direção ao campus da faculdade, e quando cheguei ao canto da quadra e que estava prestes a virar, foi quando eu notei o que parecia ser o mesmo carro, agora estacionado na lateral da estrada e com as luzes desligadas. Tentei brevemente olhar pela janela enquanto passava, mas o vidro estava escurecido. Tentei não demonstrar minha suspeita e continuei andando calmamente. Aliás, tentando ser calmo. Recebi então uma mensagem de texto da tal pessoa chamada Stephanie, perguntando por que eu não havia entrado no carro com o pai dela. Na hora eu cheguei a ignorar a mensagem e continuei andando. É claro, fiquei olhando para trás para ver se o carro se movia. Quando chegou a um cruzamento na estrada, virei à direita e então corri freneticamente em direção ao campus. Surpreendentemente, ninguém havia me seguido. E ao chegar de volta ao campus e sem fôlego, eu comecei a caminhar em direção ao prédio do meu dormitório. Eu sentia como se ouvisse passos me seguindo, embora pensasse que talvez estivesse paranoico. Quando ouvi um pedaço de vidro quebrado sendo chutado por um sapato, foi aí que eu soube que eu estava de fato sendo perseguido. Então fiz questão de me abaixar atrás de uma van e parei para ter tempo de ouvir de onde os passos vinham. Eles estavam alguns carros distantes de mim. Eu me lembrei
que eu havia compartilhado a minha localização com a Stephanie, ou devo dizer, aquele velho homem. Ele estava se aproximando por entre dois carros em frente a mim. Foi aí que ele gritou algo que eu não entendi por completo, mas pareceu que ele disse para eu voltar, que ele me levaria até ela. Ele deveria ter uns 60 anos de idade, porém o seu corpo era de um cara de 30 anos, pois ele era muito forte. Não havia como ele me alcançar se eu corresse, eu pensei comigo. Então eu corri o máximo que eu pude e cheguei de volta ao meu quarto no dormitório. Para minha infelicidade, o meu colega de quarto não estava lá, então não tinha ninguém para conversar sobre o ocorrido. Mas quando eu me deitei na cama, eu recebi uma outra mensagem daquele homem e foi bem chocante. A mensagem dizia: "Você é uma cadelinha mesmo, eu ainda te provarei, um dia eu te encontrarei, meu filho, fique tranquilo." Na hora eu fiquei muito assustado, pois eu sou nascido e criado na roça, e depois desse episódio, eu quase saí da cidade grande e voltei para a casa dos meus pais. E eu acabei bloqueando aquele doente. Depois daquele ocorrido, mesmo depois de alguns anos, eu fico comigo pensando, se eu que sou homem aconteceu aquilo, imagine com as mulheres como não deve ser terrível. Eu estava cuidando da casa da minha avó durante um final de semana, enquanto ela ia para Florianópolis com alguns amigos da igreja. Eu estava dormindo no quarto de hóspedes ao lado do quarto dela. O quarto de hóspedes sempre tinha 2 camas de solteiro, que o meu irmão e eu acostumávamos dormir quando tínhamos pernoite na casa dela. Eu peguei a cama ao lado da janela, mas antes de me deitar, verifiquei todas as portas para garantir que estivessem trancadas. Quando finalmente me deitei na cama, era cedo e demorei um tempo para realmente dormir. Não havia muito o que fazer na casa da minha avó, então fiquei apenas no meu celular por 1 hora mais ou menos, assistindo vídeos e mandando mensagens pelo WhatsApp. E foi quando eu comecei a ouvir uma voz do lado de fora. Parecia a voz de uma mulher dizendo: "Olá, tem alguém aí?" Saí do quarto e fui me aproximando bem devagar para a porta da frente, movendo-me devagar, porque eu estava tentando ouvir melhor. Era a voz de uma mulher dizendo olá a cada 10 segundos. Conforme eu me aproximava da porta da frente, eu percebi que parecia vir dali. A porta da minha avó não tinha olho mágico, mas as janelas da sala do jantar ofereciam uma visão clara do alpendre da frente. Então eu fui até aquela janela para tentar ver quem estava lá fora. Tentei espiar por entre as persianas de plástico sem chamar atenção, mas acho que não fiz um bom trabalho nisso, porque quando eu olhei, vi uma mulher na entrada da casa da minha avó, e ela estava olhando diretamente para mim, como se soubesse que eu iria olhar por aquelas persianas. Mais uma vez ela disse: "Oi, olá?" Ela estava com um sorriso assustador em seu rosto. Essa mulher era mais velha, mas não a imagine como uma senhorinha inocente e pequena. Ela parecia ter seus 50 ou 60 anos de idade, e algo no rosto dela me deixou completamente arrepiado. Me afastei da janela e pensei que talvez fosse uma das amigas da minha avó. No entanto, já era meia-noite. E por que alguém viria até a porta daquela maneira? Por que ela não bateria ou tocava a campainha? Porque estava apenas parada lá fora dizendo olá e repetidamente. Eu estava genuinamente perturbado com tudo aquilo. Voltei para o quarto de hóspedes e fechei a porta. Agora, com a porta fechada, e ao contrário de antes, eu não conseguia mais ouvir aquela mulher. Quem seria ela? Eu pensei comigo. Então, eu decidi sair de casa.
Mas antes eu comecei a mandar mensagem para todos sobre o que estava acontecendo na casa da minha avó. Mandei para as minhas irmãs e para os meus amigos, contando a eles como havia sido bizarro aquele acontecimento. Mas ao passar do tempo, o silêncio acabou se instalando e eu comecei a me acalmar. As minhas irmãs estavam me dizendo para ligar para a vovó, mas havia 0% de chance dela estar acordada e ela mal olharia o telefone. De repente algo quebrou o silêncio, pois houve um barulho na janela, não uma batida ou um toque, mas sim um grande estrondo. Eu senti uma dor intensa na área do peito, enquanto meu corpo entrava no modo de lutar ou fugir. Logo depois que o barulho parou, eu ouvi aquela voz familiar dizendo: "Alô? Oi, tô aqui!" E com aquele impulso de adrenalina, eu ganhei a confiança necessária para abrir as persianas e empurrá-las para cima. E ali estava eu cara a cara com aquela horrível mulher, com apenas uma fina camada de vidro por entre a gente. Então eu gritei para ela perguntando o que queria, e a mesma estava com o rosto completamente endemoniado e sorrindo para mim. Então, em um ato de adrenalina e desespero, eu comecei a gritar: "Eu vou chamar a polícia!" Puxei as persianas de volta para baixo e corri para a sala de estar. Olhei ao redor da casa e depois retornei correndo para trancar o quarto de hóspedes no andar de cima. Eu não queria realmente chamar a polícia e eu não sei o porquê disso. Eu só queria mesmo esperar. Então eu fui para a cama e me enfiei debaixo das cobertas. E algumas horas depois eu ainda me encontrava acordado. E finalmente, e só então eu desci novamente para olhar através de cada janela da casa. E aquela estranha mulher parecia ter sumido. Já na manhã seguinte, eu liguei para minha avó e contei a ela o que havia acontecido. Foi então que ela começou a gritar no telefone, claramente em pânico e angustiada. Ela me contou que alguns dias antes, ela estava sendo observada na mercearia por uma mulher, cerca de 10 anos mais jovem do que ela, que simplesmente continuava sorrindo para ela sem motivos. Eu disse a ela para se acalmar, pois eu não sabia ao certo se havia alguma correlação entre os dois eventos. Mas quando finalmente desligamos o telefone, eu tive que pensar um pouco mais sobre o assunto. A minha avó tem 75 anos de idade e perdeu um pouco da sua lucidez. Então eu tenho que levar algumas coisas que ela diz com cautela. No entanto, a maneira como ela gritou no telefone sobre a tal mulher na loja realmente me arrepiou. E ainda me pergunto se poderia ter sido a mesma pessoa. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu tinha um trabalho paralelo como zelador e era de meio período na minha escola durante o verão. Eu trabalhava às vezes durante o dia e às vezes durante a noite, em qualquer horário no caso eles precisassem. Mas um dos horários era de 9 da noite à meia-noite, dependendo de quanto dinheiro eu precisava. E muitas das vezes eu era responsável por trancar o prédio quando os zeladores mais velhos já tinham saído. E naquela época, a escola ainda não tinha câmeras instaladas em todos os corredores. Certa vez durante o meu plantão da noite, um dos meus superiores, o Tom, teve que sair mais cedo, o que significava é que eu terminaria o resto do meu turno sozinho e trancaria tudo à noite. Ele me disse para mandar uma mensagem se eu precisasse de algo. Eu adorava quando ficava sozinho, porque geralmente eu fazia meia hora de trabalho e depois eu ficava no meu telefone ou saía mais cedo e ainda recebia o salário integral. Uma das coisas que o Tom me pediu para fazer antes de sair
foi levar todas as cadeiras extras do ginásio para a sala de armazenamento no porão. Então eu peguei um montante de 6 cadeiras mais ou menos e comecei a carregá-las para baixo em direção ao porão. As luzes na sala de armazenamento eram bem fracas e iluminavam mal o porão daquela escola, que não era exatamente bonito. Parecia mais um porão de depósito. De qualquer forma, havia o que pareciam ser vários manequins de artes que estavam cobertos por panos sujos de tinta. Sabe aquelas coisas grandes que parecem cobertores? Então, parecia que todos os materiais de artes da escola estavam guardados ali debaixo. Eu deixei um monte de cadeiras onde o restante das cadeiras estavam guardados e voltei para o ginásio para pegar mais. Quando eu voltei com mais cadeiras, eu notei que um dos manequins estava exposto, pois o pano havia sido retirado de cima dele, pois eu tinha certeza que o manequim estava coberto minutos antes, pois ele era um dos que estavam na frente. Então rapidamente eu mandei uma mensagem para o Tom, dizendo que eu achava que alguém estava lá embaixo no porão, e eu respondi para ele que um dos panos de arte tinha sido removido do manequim. Ele leu a minha mensagem e demorou por cerca de 1 minuto para me responder. E quando me respondeu, disse que mais ninguém deveria estar ali além de mim. O pano de arte estava no canto da sala de armazenamento. Agora ele estava fora da luz que vinha do centro da sala. E ele estava cobrindo algo, que com certeza não era o manequim. Tomei coragem e comecei a me aproximar em silêncio. Quando eu estava a alguns metros de distância, eu percebi que o que quer que estivesse debaixo daquele pano estava se movendo apenas um pouco. Sem dúvidas havia alguém se escondendo lá debaixo. Então corri de volta para cima e tranquei a porta do porão. Enviei uma mensagem para o Tom, dizendo que alguém estava se escondendo debaixo de um pano lá no porão. Ele disse para eu chamar a polícia, mas eu insisti para que ele voltasse, já que ele tinha acabado de sair há cerca de 10 minutos. No entanto, ele não queria voltar e me disse para ser corajoso e confrontar quem estivesse lá debaixo. Então soou como se fosse para eu voltar para o porão novamente. No entanto, o pano estava agora estendido no chão e quem estava se escondendo lá embaixo já havia saído dali. Mas possivelmente a coisa mais assustadora ainda estava por acontecer. Enquanto eu estava parado na sala de armazenamento, eu ouvi fortes batidas metálicas vindo de cima da minha cabeça. E quando eu olhei para cima, eu vi que alguém estava se arrastejando pelo duto principal. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu estava oficialmente cansado de tudo aquilo. E corri pelas escadas, tranquei a escola e fui para casa. No dia seguinte eu contei a Tom a verdade, mas parcialmente, e disse que eu achava ter visto alguém no canto da sala e que havia sumido quando eu havia voltado. Eu aleguei que não havia mais nada a dizer. Já estava na minha última semana lá, então não era mais a minha preocupação. Porém, aquilo foi um mistério que até hoje eu não sei explicar.